Vamos voltar um pouquinho na história contada na Bíblia, a nossa história, a história da humanidade, para Adão e Eva, até um pouco antes, a criação do universo, quando tudo foi por Deus. Essa talvez é a maior discussão da história da humanidade. Pessoas tentam, de todas as formas, estudar para entender como as coisas foram criadas, pessoas tentando contradizer o que a Bíblia fala sobre como tudo foi criado, como o universo surgiu. E a ciência ela serve para isso, para estudar tudo o que existe, tudo que foi criado por Deus, por mais que eles não admitam. Eles vão e estudam tudo. Então, aqui não há como negar. Deus criou todas as coisas, o universo, o céu, a terra, tudo é criação dele. E isso é explicado em Gênesis. Muitos ateus até deixam de ser ateus, deixam o ateísmo por acharem o ateísmo simplista demais, depois que entendem a complexidade daquilo que nós vemos no universo. A probabilidade, a precisão que nós vemos em cada coisa que foi feita por Deus, em cada detalhe do ser humano, em cada detalhe da natureza, por exemplo, há uma precisão enorme. Acreditar então que o universo simplesmente se criou do nada parece impossível. Tem até um livro que diz: eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque para ser ateu eu tenho que acreditar no nada. Para ser cristão, eu acredito num Deus todo-poderoso, que controla todas as coisas, que fez todas as coisas. É a esse Deus que nós servimos. Se você olhar, por exemplo, para o universo, nós temos 26 números, 26 constantes universais que são chamadas, que são números extremamente precisos, que medem todo o universo, medem tudo que existe. E se você mover apenas um deles, uma casa da vírgula, o universo todo se desfaz. Tudo que existe deixa de existir. Então, isso mostra o quão Deus foi detalhista em tudo que Ele criou. Em tudo que Ele fez tem uma precisão enorme. Não foi feito ao acaso, foi alguém que fez. E foi o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia prova tudo e explica tudo aquilo que a ciência quer tanto entender, mas não consegue enxergar com seus olhos. Que vai longe da fé, que não conseguem acreditar que foi Deus que fez tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, até nós mesmos. Então Gênesis vai dizer que no início a terra ela era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A ciência nos diz que a terra ela era um conglomerado de gases tóxicos, unidos por um centro de gravidade, vazio de vida e sem forma. Aqui nós vemos a Bíblia certa. Gênesis vai dizer que a água saía do solo na forma de vapor, e até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, por exemplo, 10% é vapor de água. Mais uma vez, a Bíblia está certa. Gênesis diz que Deus criou o homem do barro. A ciência, por exemplo, diz que o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio formaram a primeira molécula orgânica em meio aquoso no barro. Então, a Bíblia está certa em todas essas ocasiões. O que eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não tenha entendido muita coisa do que foi dito aqui, mas o que eu quero dizer para você, que você entenda nessa noite, é que se a Bíblia está certa no início, ela está certa no final também. Existe um destino para cada um de nós. A palavra de Deus está certa desde a primeira palavra, desde a primeira letra até a última. Ela é completa. E no meio de toda essa criação, da criação de Adão, da criação do homem, aparece um personagem na história, o diabo, que muitos conhecem por outros nomes. Minha avó, por exemplo, chama de cabra velho, mas tem outros nomes como chama rabo de seta, mochila de criança, sete pés, tem tanto nome para o diabo. Mas aqui nós vemos o diabo aparecendo, e ele também faz parte da criação de Deus. Tenta fazer uma rebelião no céu. Foi falado sobre isso hoje, uma confirmação daquilo que Deus quis falar hoje aqui. Então, ele faz uma rebelião no céu, ele leva junto com ele a terça parte dos anjos. 1/3 dos anjos do céu são levados pelo diabo. Tudo isso porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Tudo isso porque ele queria chegar aonde já foi falado aqui nessa noite. Então grave bem essa informação. O diabo ele quer ser como
Deus. Ele quer ser parecido, quer ser semelhante a Deus. Não só isso, ele quer ter o poder de Deus, quer sentar no seu trono, quer estar no seu lugar. Tudo que o diabo queria era ser Deus, era ser ele, estar no lugar dele. Tudo que o diabo mais almejava era o poder que Deus tinha. E foi falado sobre isso em Isaías 14 aqui, onde Lúcifer diz que queria ser como o Altíssimo. Então o diabo é banido do céu e jogado para a terra, mesma terra em que Deus vai usar para ampliar a sua criação, que já havia sido feita no céu, adicionando mais personagens, nós, os seres humanos. Deus nos cria a partir do barro, nos dá o espírito de vida. Então Adão e Eva, os primeiros seres humanos, são colocados para viver no jardim do Éden, junto com outros animais. Toda a fauna e flora também foram criados por Deus. Muita gente pergunta onde é a localização do jardim do Éden. Onde ficaria o jardim do Éden, que foi criado por Deus lá no início? Se nós vamos estudar conforme a Bíblia cita 4 rios, entre eles o Eufrates, que existe até hoje. E se for fazer um cálculo básico, o local onde estava o jardim do Éden é o atual Iraque. E eu imagino que Adão e Eva apreciavam esse jardim porque deveria ser muito belo, de uma forma indescritível. Devia ser muito bonito a criação de Deus. Eles desfrutavam daquilo que Deus criou exclusivamente para eles, só existia eles, de seres humanos, naquele lugar. Até que um belo dia, Eva está sozinha, Adão não está próximo. E aqui que começa a dar ruim para a gente, vamos dizer assim. É aqui que começa a degringolar na história da humanidade. Se você não conhece a história, eu vou ter que te dar um spoiler. Depois disso aqui tem dilúvio, bezerro de ouro, cativeiro. É uma coisa pior atrás da outra. Até Jesus Cristo. Óbvio, isso não é culpa de Deus, mas culpa nossa. Como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. E devia ser bíblico esse ditado, tão certo que ele está. Eva, ela está de boa lá. Ela está com a mente vazia. Então o diabo coloca o seu plano em prática e mais uma vez ele interfere na história. Primeiro ele tenta interferir na história lá no céu e agora ele vai tentar interferir na história aqui na terra. E aqui há algo interessante que nós podemos observar. Eva, ele fala para Eva que se ela comesse da árvore que estava no meio do jardim, que Deus havia mandado não comer, ele disse que Eva seria como Deus. Ele fala com essas palavras: se você comer da árvore que está no meio do jardim, você vai ser como Deus. Se nós formos entender essa palavra, esse como aqui podia ser substituído por parecido ou semelhante. Então, se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você vai ser parecido com Deus, você vai ser semelhante a Ele. Então, o que me chama a atenção, e que já foi falado um pouco aqui nessa noite, é que em Gênesis Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus está dizendo: vocês já são a minha imagem e a minha semelhança, vocês já são como eu. Enquanto o diabo está dizendo: se você comer da árvore do centro do jardim, você vai se tornar como Deus. Então, o homem peca porque o diabo, ele te faz acreditar que Deus não te deu algo que ele já te entregou. O homem peca porque o diabo, ele quer fazer você acreditar que Deus não te deu uma bênção que já está nas suas mãos. Não só isso, mas o diabo mostra o seu verdadeiro desejo através do que ele oferece para Eva. Ser Deus, era tudo o que ele mais queria. C.S. Lewis vai dizer que a história humana é longa e terrível, porque é a história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. Então, sabe o que acontece aqui? É que o diabo, ele diz para você: usa essa droga porque ela vai te dar felicidade, vai te dar prazer. Ele diz: traz a sua esposa, ou entra naquele site que você sabe que você não pode entrar, porque isso vai te dar o que você realmente precisa.
Faz tudo isso porque o buraco que há dentro de você vai ser preenchido. É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas. O diabo, ele faz você buscar no mundo o que você já encontra em Jesus. Ele faz você ir até o mundo para provar do que há no mundo, para você entender depois que tudo o que você buscou lá no mundo, tudo que você achava que ia encontrar lá, já tinha nele, já tinha em Cristo, e ele já tinha colocado em você. O diabo mente para cada um de nós. Ele tenta nos enganar. Talvez você foi na Umbanda e a palavra de Deus fala, o próprio Jesus fala: vinde a mim os que têm sede. E talvez você já foi na Umbanda e já bebeu da água de lá e até achou bom, mas aquilo não preencheu o seu vazio, mas aquilo não completou, não foi o que você precisava. Talvez você foi em um centro espírita e também bebeu dessa água, mas a sede logo voltou. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que um dia você bebeu da água que só Ele pode te dar, e que ninguém mais pode te dar, e é uma água que nunca mais você terá sede se você provar dessa água. Vem até Ele, até a palavra de Deus. O que Ele te dá é o que te preenche. Tem uma frase que diz que o homem, ele tem dentro dele um buraco do tamanho de Deus. Não há nada mais que você possa buscar que possa preencher o buraco que há dentro de você. É só somente nele. Ele é o pão da vida, a fonte de águas vivas, e Ele está aqui nessa noite. Ele quer preencher o seu vazio, Ele quer preencher aquilo que não te completa. Enquanto o diabo quer mentir para você que lá fora você encontra, enquanto o diabo quer mentir para você falando que no mundo você encontra, aqui na igreja nós pregamos um Jesus que verdadeiramente preenche o seu vazio, que é aquilo que faltava em você, você encontra em Jesus. Ele te completa, porque nós precisamos dele, nós somos semelhantes a ele, ele era o nosso Pai. Mas o diabo sempre tenta nos enganar, ele sempre tenta nos levar para outro lado, sempre tenta mentir, dizendo que ele tem o que Jesus não pode te dar. Ele tem aquilo que não tem aqui na igreja, aquilo que não tem na palavra dele, aquilo que você não pode provar dele, mas tudo isso é mentira dele. Então não se engane assim como Eva se enganou. Ela achou que talvez comendo daquele fruto, ela poderia provar de algo que ela não havia provado antes, mas ela já tinha aquilo que o diabo estava querendo oferecer para ela. Então, ela já tinha, mas mesmo assim ela escolheu comer e pecar e desobedecer a Deus. Não ouça a voz do diabo, nem tente argumentar com ele, porque muitas vezes ele vai ganhar no argumento. Eva, ela naquele momento, foi enganada pelo diabo, foi enganada por ele, mas nós, a Bíblia nos dá o exemplo para que nós não venhamos seguir o exemplo de Eva, para que nós venhamos entender que na verdade o que nós precisamos está em Cristo, assim como foi com Pedro, por exemplo. Pedro se perdeu, Pedro foi pescar. Ele achou que na pescaria ele achava o que ele precisava, aquilo era a profissão dele. Talvez ali Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas o propósito dele estava longe de Deus. E o que acontece é que esse homem vai pescar, não pesca nenhum peixe, nós conhecemos a história. Então Jesus entra na história. E o que acontece é que esse homem consegue pescar uma grande quantidade de peixes, e quando ele chega à beira da praia, que é onde Jesus estava o esperando, Jesus já tinha o que ele tanto buscava. Jesus tinha um peixe assado, Jesus já tinha até pão para ele. Então, enquanto você está buscando lá, Jesus já tem aqui. É só você vir até Ele, que Ele está de braços abertos para você receber, para receber você. Jesus te ama. Então, nós chegamos até aonde eu queria, que é o pecado e as suas consequências. Esse pecado, o pecado de Eva, criou uma ligação entre nós e o diabo, nós querendo ou não, porque tanto ele quanto nós pecamos. Então, essa ligação, ela permite que ele entre em nossas mentes, nos possua. Aquele que dá brecha para o diabo, acaba acontecendo isso na sua vida. A prova disso está no Éden. Quando Satanás tem que colocar na cabeça de Eva que ela tem que comer o fruto, ele se transfigura em uma serpente, e ele não fala direto à sua mente, ele não fala direto na mente de Eva, porque Eva ainda não tinha pecado. Então, ali não havia brechas para o diabo entrar, ali não havia espaço para ele entrar na vida de Eva. E a mesma coisa acontece com Jesus no deserto. Por que o diabo não fala diretamente na mente de Jesus? Por que ele não traz uma visão? Por que ele não possui Jesus? Por que Jesus não fica endemoniado, por exemplo? Porque em Jesus não havia brechas, não havia espaço para que isso pudesse acontecer. Então o diabo vai pessoalmente até Jesus para tentá-lo, porque ele não poderia penetrar a sua mente, já que ele não tinha pecado. Então o pecado, o peso que nós carregamos até hoje, que tem se tornado cada vez mais comum a cada dia,
permitindo que o diabo faça de gato e sapato com a vida de muitas pessoas, permitindo que, porque o pecado, ele facilitou o trabalho do diabo, vamos dizer assim, porque ele não ia precisar aparecer pessoalmente para todas as pessoas, ele precisaria aparecer pessoalmente para todas as pessoas se o pecado não tivesse se filtrado, mas agora que o pecado está aqui, ele pode simplesmente entrar na sua mente, colocar uma seta na sua mente, pode colocar coisas na sua cabeça, tentando distorcer aquilo que Cristo colocou. E o maior ódio do diabo está em que, mesmo ele nos tendo feito iguais a ele, semelhantes a ele, quando pecamos, Jesus nos escolheu. Mesmo ele tendo achado que nós somos iguais a ele, Jesus escolheu morrer na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Então, o plano do diabo, ele ocorreu como planejado, ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu enganar Eva, ele conseguiu que ela comesse o fruto, ele conseguiu que ela pecasse. Só que o que o diabo não esperava é que o que Jesus faria. Isso é muito interessante, porque ele achou que assim como Deus fez com ele, faria conosco, mas Deus mostra o seu amor pela sua criação, que se mostra arrependida. Então o plano do diabo estava dando certinho, estava caminhando como ele queria, para pular de cabeça no abismo, e ele cada vez mais poder, porque nós damos a ele esse poder. Eu imagino ele sentindo o triunfo de fazer a criação de Deus, a humanidade, se mergulhar nas trevas. Só que o que não estava no plano do diabo é justamente Jesus aparecer na história. O que ele não contava, o que ele não anotou no seu bloquinho de notas, vamos dizer assim, o que ele não contava na sua agenda era que Jesus desceria e que ele mesmo entregaria a sua vida por aqueles que mesmo assim o rejeitaram. E sabe por quê? O diabo nunca entendeu, nem nunca vai entender o maior motivo da sua derrota. Qual que é o maior motivo da derrota do diabo? Que é, além de Deus ser todo poderoso, é que o nosso Deus é amor. O diabo nunca vai entender o amor de Jesus, porque para ele não faz sentido um criador descer pela sua criação, que mesmo assim o rejeitou, mesmo tendo criado, desafia o Deus que é eterno, que é todo poderoso, por uma criação que vira as costas para o seu Criador. Nesse sentido, o diabo, se ele estivesse no lugar de Deus, nós estava lascado, vamos dizer assim. Se o diabo estivesse no lugar de Deus, a punição ia ser grande. Então, não faz sentido abdicar do seu poder, se tornar um humano normal, se tornar alguém como nós. Não faz sentido, e nunca vai fazer para ele, porque em um mundo em que o diabo está no lugar de Deus, em um mundo em que o diabo está no trono, ele nunca faria isso. Em vez disso, o ódio estava sendo disseminado, viraríamos em uma ditadura completa, vamos dizer assim, seríamos castigados. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que você levante as suas mãos para o céu e glorifique e agradeça, porque nosso Deus não só tem, mas Ele é amor, e mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando nós não éramos para receber desse amor, Ele mesmo lá do céu desceu, se tornou humano como nós, se esvaziou da sua glória e morreu por cada um de nós. O que o diabo nunca vai entender é o amor que Jesus tem por você. O que não estava no plano do diabo é que Jesus te ama e morre por você e dá sua vida por você. E em vez de nós sermos castigados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Em vez de nós sermos pisados, as pisaduras dele foi o que nos sarou. Então, Ele foi o cordeiro mudo que foi levado até o matadouro em nosso lugar. E agora, sabendo da sua derrota para Jesus, o diabo ele mudou o plano. Agora que ele já fez o homem cair, ele quer que o homem vá morar no mesmo lugar que ele. Ele não quer só uma morte terrena, mas ele quer uma morte eterna para o homem. E o livre-arbítrio nada mais é do que o poder de escolha, de se tornar mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus ou com o diabo. Esse livre-arbítrio é o que nos permite escolher qual caminho nós vamos tomar. Se nós vamos ficar cada vez mais parecidos com o diabo ou cada vez mais parecidos com Jesus. E hoje você pode escolher ser mais parecido com Jesus ou ser mais parecido com Satanás. Está nas nossas mãos. Se você quer
se tornar mais parecido com o vitorioso ou se você quer se tornar mais parecido com o derrotado. O pecado está à nossa porta. Se nós escolhemos esse lado, nós estamos escolhendo um lado já derrotado. Mas se nós escolhemos o lado de viver a vida que Jesus planejou para cada um de nós estamos do lado vitorioso, e o nosso destino é viver a vida eterna com Ele. O nosso destino é estar eternamente com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Mas enquanto isso, o diabo tenta nos enganar, levar para o lado dele, levar cada vez mais para Ele, para que nós venhamos ir para o mesmo lugar que Ele. Jesus, Ele veio morrer na cruz por nós, e nós já vamos chegar lá. Mas primeiro temos que entender que Jesus, Ele veio na terra para mostrar como ser parecido com Deus. Jesus não só veio morrer na cruz do Calvário, mas Ele veio ser um exemplo para cada um de nós. Ele veio mostrar como nós devemos fazer, como nós devemos caminhar aqui na terra. Ele sofreu assim como nós sofreríamos. Ele era 100% Deus. A vida de Jesus é um exemplo de como se tornar parecido com o coração de Deus. Afinal, Ele era igual a Deus. Óbvio, nós nunca vamos chegar perto de se tornar iguais a Deus nesse sentido. Mas fazendo a vontade dEle e obedecendo os seus mandamentos, podemos chegar próximo da vontade dEle para nós, que sempre foi a santidade, a nossa separação do pecado que o diabo instalou em cada um de nós. O idioma da Bíblia sempre foi santidade. Tudo que Deus quer para cada um de nós é que nós sejamos santos como Ele é santo, que sejamos limpos como Ele é limpo. E Jesus nos mostrou como fazer isso, como caminhar, nos livrando, nos desviando do mal, desviando daquilo que o diabo tenta colocar nas nossas vidas, desviando do pecado, daquilo que ele poderia fazer. E Ele também nos mostrou como vencer o diabo, como derrotar o nosso maior inimigo. Porque tudo que o diabo quer é que você seja filho dele. Porque assim como Deus, Ele quer ter filhos. Se Ele quer ser como Deus, Danilão, Ele também quer ter filho. E Ele quer que nós sejamos filhos dEle. A Bíblia fala que tem um caminho para nós tomarmos para sermos filhos dEle, que é ser pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Se nós mentirmos, nós estamos sendo filhos dEle. Se nós pecamos, nós estamos indo pelo caminho dEle. Então o diabo, ele quer tanto ser Deus, que os filhos criados por Deus, o diabo quer ter, que nós, o diabo quer possuir. E se você faz o que ele quer, cada vez mais você está se tornando mais parecido com ele. E tudo que o diabo quer é te chamar de filho. Mas Jesus, Ele vai além de nos mostrar tudo isso que eu disse. Ele se sacrificou morrendo na cruz por nós, nos comprando com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E isso não foi qualquer coisa, não foi um ato pequeno, mas foi algo maravilhoso. Através do sangue derramado, Ele nos deixou uma marca que só Ele poderia nos dar, e uma marca que prova que você não pode ser filho do diabo, porque você foi comprado por Ele. O seu sangue corre as suas veias e tem o DNA, no seu DNA está escrito comprador, Jesus de Nazaré, forma de pagamento imaculado, sangue derramado na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um dono, e esse dono é o Jesus de Nazaré, aquele que deu a sua vida por você. Não escolha o caminho das trevas, não escolha andar pelo caminho da perdição que o diabo quer, mas escolha andar pelo caminho de Cristo, porque Ele pagou um alto preço por você. Ele te comprou, Ele deu a sua vida por você, e você tem um dono. Quando o diabo quiser te chamar de filho, você fala, não, eu fui comprado, e não foi por você, foi por Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que Jesus quer? Jesus, Ele é ciumento. A adoração dele, Ele não quer que você divida com ninguém. Ele não quer que você adore outros deuses. Jesus não negocia a adoração dele, o coração dele. O nosso coração tem que estar voltado completamente para Ele. Deus tem ciúmes de nós. Um texto de Êxodo 34:14 deixa isso claro, e ainda se confirma em Tiago capítulo 4, verso 5. A sua adoração pertence a Ele, pertence a Cristo e a mais ninguém. A sua adoração é só dele, porque Ele é o único digno de receber a nossa glória, de receber o nosso glória, o nosso aleluia, de ser adorado por cada um de nós. Então o diabo, ele pode tentar o que ele quiser, pode fazer o que for, mas quem pagou o preço na cruz do Calvário foi Cristo, e Ele é o único digno. Ninguém além dele deve ser adorado. E como o diabo, ele quer ser Deus, ele tenta te comprar também. Só que a forma que o diabo tenta te comprar é diferente do que Jesus fez. Porque o diabo, ele tenta te comprar com ouro,
Ele tenta te comprar com posição, o diabo tenta te comprar com dinheiro, com tudo aquilo que há de abundância no mundo. E às vezes, ele não precisa nem mostrar nada disso para nos conquistar. Ele só vem com um pequeno prato para cada um de nós. E nós caímos, e nós já cedemos. E com uma facilidade impressionante. Enquanto Jesus te comprou com o sangue dele, morrendo por você, o diabo, ele tenta te comprar com coisas desse mundo. Ele quer te comprar com drogas, ele quer te comprar com prostituição, ele quer te comprar com bebida. Está entendendo a comparação do que o diabo quer fazer na sua vida e do que Jesus já fez por você? Jesus, ele pagou um preço muito caro por mim e por você, para você se entregar tão fácil, para você jogar tudo pro alto tão fácil, para você se vender por coisas tão insignificantes, sabendo que esse sangue vale mais do que prata e vale mais do que ouro ou coisas corruptíveis ou qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. Nada vai ser comparado ao sangue derramado na cruz do Calvário. Nada do que o diabo possa te oferecer se compara ao que Jesus tem para você. Mas de todo jeito ele tenta nos enganar, ele tenta nos mostrar, e ele é mestre nessa artimanha de tentar nos enganar. Mas é a palavra de Deus que nos mostra a verdade, não nos deixa ser enganados. É só a Cristo que nós devemos adorar, é só a Ele. E uma prova de que o diabo tenta nos comprar está justamente quando Jesus, ele tenta comprar Jesus, o próprio Jesus. E com o que foi? Com dinheiro, com posição, com status, tudo que provém desse mundo. O que ele não entendeu é que Jesus já é dono do mundo. Jesus já criou todas as coisas, ele criou o mundo. Se ele quiser, ele faz outro igual só para tacar fogo. Se ele quiser, ele faz outro, porque ele tem poder. Então, enquanto a gente chama o diabo de esperto, de astuto, olhando para esse lado, comparando a Jesus, ele não chega nem perto e ele se torna muito burro. Porque se eu estou percebendo isso nesse texto, a burrice do diabo em tentar oferecer para Jesus o que é feito de chão lá no céu. Ele tenta oferecer para Jesus o que é feito de chão lá em cima, no lugar em que nós vamos morar. A Bíblia nos fala que lá no céu as ruas são de ouro. E a Bíblia, ela não quer mostrar que o ouro está lá porque ele é valioso, que o ouro está lá no céu porque ele tem alguma valia. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer é que lá no céu tem as riquezas que tem aqui na terra em abundância, mas que o valor delas não é igual ao que nós damos aqui na terra. Porque lá no céu, essas riquezas não têm valor nenhum, é para ser colocado debaixo nos nossos pés, porque o que tem valor lá no céu é estar diante do Deus Todo-Poderoso, é estar diante da presença dEle. Aquilo que o diabo quer te oferecer é feito de ouro lá em cima, onde você vai viver a vida eterna com Ele. Então não se deixe enganar pelo que é momentâneo, por aquilo que Ele quer te oferecer, porque lá no céu, o que vai ser valioso não vai ser o ouro, não vai ser a prata, não vai ser a posição que o diabo tenta te oferecer, mas estar diante da presença do Criador de todas as coisas, mas estar diante da presença do Deus que fez eu e você, do que criou todas as coisas, e não só por um momento como o diabo quer te enganar, mas por toda a eternidade. Deus é maravilhoso e a forma com que Ele fez as coisas é maravilhosa. Pedro diz em Atos capítulo 3, em um texto muito famoso: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então Pedro, ele não está ligando para nenhuma dessas coisas, e o que ele está dizendo: eu tenho a marca no meu sangue, eu sei quem me comprou, eu tenho a presença dele, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso é mais valioso do que qualquer coisa que o diabo pode me oferecer. Que nós viemos buscar nessa noite, não aquilo que o mundo tem para nos oferecer, não aquilo que o diabo quer entregar nas suas mãos, mas aquilo que só Jesus pode nos entregar. Que nós viemos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, buscar da presença dele, porque isso só ele pode nos dar. O mundo não pode oferecer aquilo que Jesus tem para você. Então, se o pecado te conecta ao diabo, e se o pecado faz uma ligação entre você e o diabo, o sangue te conecta a Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário se conecta a Jesus. Se o primeiro Adão trouxe o pecado à humanidade, o segundo Adão veio para trazer a salvação para você. Se o primeiro Adão colocou o pecado no mundo, o segundo Adão, que é Jesus, veio trazer a salvação para cada um de nós. Então a mensagem aqui é simples, é muito clara. Ele te comprou, não foi barato. Então não se venda, não se entregue. Ele viu o valor em você
enquanto ninguém jamais via. Enquanto o diabo via em você apenas um objeto, Jesus viu muito mais do que o diabo via. Jesus viu muito além. E Jesus, ele vê um futuro em você. Jesus, ele quer te salvar, ele morreu por isso, para salvar a sua vida, para que hoje você pudesse escolher viver ou não a vida que ele tem para você. E o que eu não estou falando para quem está no mundo, eu estou falando para quem já está dentro da igreja. Ele nos deu essa chance de escolher a vida que nós temos para ele, ou a vida que o diabo quer dar para cada um de nós. Uma vida de miséria, uma vida momentânea, uma vida de prazeres carnais. E essa mensagem, ela deve ser lembrada todos os dias por cada um de nós. Porque o diabo, ele quer cada vez mais nos levar próximos do abismo. Ele quer cada vez mais nos levar mais próximos do lugar que ele vai, e cada vez mais para longe do Deus que nos comprou. Que essa mensagem faça você se lembrar o porquê você está aqui. Se você está aqui é porque um dia ele morreu na cruz do Calvário. Se você pode cultuar a ele, se você pode adorar a ele, se você pode receber uma palavra como está sendo recebida nessa noite, é porque um dia ele morreu por você. Qual é a razão de fazer o que nós fazemos todos os dias, daquilo que nós buscamos? Qual é a razão de nós levantarmos todos os dias de manhã? Nós temos que lembrar que um dia nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, de um momento em que nós estávamos perdidos. Creio que todo mundo sabe aqui, todo mundo foi resgatado por Cristo, ou a maioria foi resgatada por Cristo. Você sabe de onde Deus te tirou, de onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou. Ele te deu um propósito, enquanto o diabo olhava para você apenas como um objeto. E Ele tem propósito para cada um de nós que estamos aqui neste lugar. Um propósito que fala de viver uma vida aqui na terra abençoada, de ser instrumento dEle aqui na terra, de ser usado por Ele, mas um propósito que vai além e fala de uma vida eterna com Ele no céu. Então um dia Ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, e não foi barato, não foi com ouro, não foi com prata. O homem mais rico do mundo não poderia comprar, o homem mais rico do mundo não teria o poder de comprar, mas Cristo fez por cada um de nós. E isso é importante ser lembrado todos os dias. Paulo, ele vai dizer algo muito interessante aos Coríntios. Ele vai dizer: quando eu fui a vocês, quando eu cheguei até vocês, eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui com palavras de sabedoria, eu não fui com palavras difíceis, eu não falei dessa forma a vocês. Eu poderia trazer uma carta, eu poderia pregar para vocês da forma mais difícil possível, ou usar a sabedoria que eu tenho, as palavras que eu conheço. Mas ele diz que ele pregou apenas o Cristo e este crucificado. Ele não foi no mais difícil, ele não pregou aquilo que exige toda uma teologia para que nós íamos pregar, ou todo um estudo. Paulo só falou assim: eu poderia pregar dessa forma, mas eu peguei apenas o Cristo e esse crucificado. Que essa mensagem da cruz venha ficar guardada em nossos corações para todo o sempre, que todos os dias da nossa vida nós venhamos lembrar que nós temos um dono, mas que nós venhamos lembrar que existe um diabo trabalhando contra cada um de nós também, para que nós venhamos ir para o mesmo abismo que ele, mas que nós venhamos não seguir esse caminho e se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. A Bíblia fala que o nosso alvo é ser transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Então, se esse é o nosso alvo, que nós venhamos trilhar esse caminho, que Cristo abriu a porta para que nós venhamos trilhar. Ele fez o que era necessário. A palavra fala que Ele há de concluir, Ele há de terminar a boa obra que Ele começou. Ele começou uma boa obra na sua vida. Ele deu o primeiro passo, que era o que você precisava. Agora que você venha trilhar esse caminho que Ele fez para cada um de nós. Então, que nós venhamos valorizar aquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Sei que não é Santa Ceia, foi o culto recente, mas é aquilo que Deus quis falar com você nessa noite e confirmou através da palavra. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Fica de pé.